Olá! Eu sou a professora Graziela Bardelli e este é mais um vídeo de uma série sobre os conteúdos e habilidades que já foram avaliados no Provão Paulista Seriado de Linguagens e suas tecnologias. Clique no card acima para acessar a playlist completa. No vídeo de hoje, trataremos das questões sobre prefixos. Ao final do vídeo, você encontrará os detalhes sobre as habilidades avaliadas nesses itens. Antes de entender o que são prefixos, é necessário entender que as palavras são compostas por partes menores que têm seus próprios significados, e que se chamam morfemas. Prefixos são morfemas, ou seja, são como pedacinhos de palavras que se juntam a outros pedacinhos para formar outras palavras. Em uma explicação mais formal, prefixos são partículas que se colocam no início de uma palavra para mudar seu significado. No Provão Paulista Seriado, as questões sobre prefixos avaliaram o conhecimento dos candidatos especificamente sobre os prefixos de negação. Alguns prefixos têm a função específica de negar o significado da palavra original. São os chamados prefixos de negação. Eles fazem com que a palavra adquira um sentido oposto. Observe como esses prefixos de negação transformam essas palavras em seus opostos. Ao acrescentar o prefixo -ine à palavra feliz, temos infeliz, ou seja, não feliz. O mesmo ocorre nas palavras capaz, incapaz e completo, incompleto. O mesmo raciocínio ocorre com os prefixos -iem ou -i, que têm o sentido de não, como nesses exemplos: possível, impossível, puro, impuro, mortal, imortal, legal, ilegal. Os prefixos des, dis e di também fazem com que as palavras adquiram sentidos opostos, como em desfazer, desonesto, discordar, difícil. Nestes prefixos, a negação não é tão óbvia. Os prefixos a e aine indicam negação no sentido de falta ou de privação. Então temos, por exemplo, a palavra amoral, que significa alguém que não tem moral. Outro exemplo é acéfalo, que significa sem cabeça. Anarquia significa sem governo ou sem autoridade. E a palavra anônimo significa sem nome. Agora vejamos as questões do Provão Paulista Seriado. Leia o conto indígena O Medo Grande e o Medo Gito, história contada por Yaguareçá Sucuiê e escrita por Yaguaré Yamã, para responder às questões de números 11 a 14. Havia um homem que gostava muito de assustar as pessoas. Provocar medo nos outros era o que ele fazia de melhor, e morria de rir quando conseguia espantar alguém. Esse homem tinha um bicho de estimação, era um macaco, que imitava tudo o que o dono fazia. Certa vez, o homem quis pregar uma peça em seu compadre. Ao cair da noite, dirigiu-se para o caminho principal da aldeia, onde seu compadre sempre passava, pelas 10 horas da noite. O macaco foi atrás dele, como sempre. O homem pegou um pano branco, o macaco também pegou. Às 10 da noite, o compadre apareceu, caminhando despreocupado para a casa da namorada. Coberto com o pano branco, o homem se escondeu atrás de um arbusto, sem perceber que o macaco estava a seu lado. O compadre foi passando, justamente pensando que nunca tinha visto medo. Nisso, o homem que assustava as pessoas saiu de trás do arbusto. Ao ver aquele ser todo de branco, que parecia uma visagem, o compadre falou: "Finalmente estou conhecendo o medo, e são dois, o medo grande e o medo gito." O homem olhou para o lado e viu o macaco todo de branco, fazendo gestos iguais aos dele. Diante daquela visagem miúda, o dono do macaco se levantou e saiu correndo. E o macaco saiu correndo atrás dele. Achando tudo muito engraçado, o compadre gritava: "Corre, medo grande, senão o medo gito pega você." E o homem corria ainda mais. Quando chegou em casa, bateu com tanta força contra a porta que a derrubou, caindo por cima dela e o macaco por cima dele. Foi então que ele viu que a visagem que o seguia era seu macaco. Ficou com tanta raiva que nunca mais quis saber de criar macaco nem de assustar pessoas. Yaguaré Yamã, Murugava, Mitos, Contos e Fábulas do Povo Maraguá, 2007, adaptado. Visagem ou visagem, fantasma, assombração. Gito, regionalismo, Amazônia, uso informal pequeno.
Observa-se o emprego de palavra formada com prefixo que exprime ideia de negação no seguinte trecho. A. Havia um homem que gostava muito de assustar as pessoas, primeiro parágrafo. B. Caminhando despreocupado para a casa da namorada, primeiro parágrafo. C. Provocar medo nos outros era o que lhe fazia de melhor, primeiro parágrafo. D. O homem quis pregar uma peça em seu compadre, primeiro parágrafo. E. Morria de rir quando conseguia espantar alguém, primeiro parágrafo. Para chegar à resposta correta, letra B, o candidato deve buscar, dentre as alternativas, qual palavra é composta utilizando um prefixo de negação, e o termo procurado é despreocupado, no qual o prefixo des faz com que o significado seja não preocupado. Antes de irmos à próxima questão, se este vídeo está sendo útil para você, por favor considere oferecer um valeu demais para ajudar nosso canal. Leia o mito indígena A Origem da Vitória Régia, história contada por Verkin Van Anksa e escrita por Yaguaré Yaman, para responder às questões de número 7 e 8. Yassanã era uma moça bonita. Sua beleza era admirada por toda a aldeia, e todos os rapazes queriam namorá-la. Apesar de muitos daqueles jovens serem bonitos e grandes guerreiros, ela tinha uma paixão impossível. Yassanã imaginava que a lua fosse um guerreiro celestial que todas as noites descia para se banhar no lago. Para ela, aquele ser lindo, brilhante, tão cheio, era um grande pote de mel que se derramava no infinito. Mas seu namoro era feito apenas de desejo e vontade, pois na verdade nunca tinha sido amante da lua. E todas as noites era a mesma coisa. Yassanã passava horas olhando para o reflexo da lua. Depois voltava para casa e ia dormir, inconformada por viver longe de seu amado. Certo dia, ao escurecer, Yassanã olhou para o céu à procura de seu amor e viu que era noite de lua cheia. Sem avisar ninguém, saiu de casa pela porta dos fundos e rumou para o lago. Chegando lá, desceu a ribanceira e, ao ver aquele reflexo perfeito da lua cheia, não resistiu. Caiu na água tentando alcançá-lo e, em seu desespero, acabou afogando. Lá do alto, a lua assistiu àquela grande demonstração de amor sem poder fazer nada, pois não era o guerreiro que Yassanã imaginava. Sentindo pena daquela moça linda e ingênua, resolveu fazer de seu corpo alguma coisa que vivesse no lago para sempre, junto do reflexo de seu brilho. Transformou então na Vitória Régia, a flor do amor e da paixão que vemos flutuando nos lagos. Yaguaré Yaman, Murugava, Mitos, Contos e Fábulas do Povo Maraguá, 2007, adaptado. Observa-se o emprego de palavra formada com prefixo que exprime ideia de negação no seguinte trecho. A. Nunca tinha sido amante da lua, primeiro parágrafo. B. Ela tinha uma paixão impossível, primeiro parágrafo. C. Sem avisar ninguém, saiu de casa, segundo parágrafo. D. Não era o guerreiro que Yassanã imaginava, segundo parágrafo. E. Transformou então na Vitória Régia, segundo parágrafo. Para chegar à resposta correta, letra B, o candidato deve buscar, dentre as alternativas, qual palavra é composta utilizando um prefixo de negação, e o termo procurado é impossível, no qual o prefixo in faz com que o significado seja não possível. As habilidades avaliadas nas questões estão relacionadas a formar antônimos com acréscimo de prefixos de negação, e a formar palavras com uso de prefixos e sufixos. Gostou desse vídeo? Deixe seu like e aproveite para conhecer nossa playlist sobre outras questões avaliadas no Provão Paulista Seriado. Obrigada por assistir.